etc. Quer dizer, como é que o senhor avalia, mesmo não sendo médico, o quadro de saúde dele e aquilo que eventualmente poderia melhorar a sua situação se ele não estivesse na cadeia? Então, Felipe, o meu ponto de vista sobre essa situação é que, assim, não precisa ser muito técnico nesse sentido para entender que o presídio ele nunca vai ser o melhor local para você tratar uma doença, né? E então acredito que, assim como foi informado em sede de audiência ou manifestação da defesa, eu acredito que se tivesse sido atendido ou ele tivesse existido uma conversão na prisão domiciliar, com certeza a gente poderia estar tendo um desfecho não tão triste como esse, né? E o fato da gente ter também essa questão da prisão domiciliar foi assim para ele também ter a presença da família dele no dia a dia, né? Lógico que ele ficaria em casa nessa situação e faria um acompanhamento ali, teria uma situação menos insalubre. A gente precisa entender que existe um tratamento aqui fora e outro tratamento lá dentro. No sentido de quê, doutor? No sentido que o presídio, apesar dele prestar toda a assistência médica, você está num local ali onde, de qualquer forma, vai afetar o seu psicológico, o seu emocional e vai refletir, logicamente, no seu âmbito físico. Eu não sou técnico nessa área, mas são coisas que a gente percebe, né, com as vivências. Então, eu acredito perfeitamente que tivesse uma movimentação no processo em que tivesse sido deferida essa liberdade provisória ou a conversão em prisão domiciliar, felizmente a gente poderia ter um desfecho não tão fatal igual este, a gente acredita nisso sim, e o presídio é um local que não é o melhor local, na verdade, para se fazer um tratamento de doença. Esse é o meu entendimento. Lógico que existem profissionais que podem falar com mais propriedade, mas o meu ponto de vista nesse sentido, eu acredito que poderíamos ter tido um final não tão trágico. E que se houvesse, teria uma coisa assim, uma fatalidade que fugiria, né, dessa situação atual que a gente se encontra. Bruno, a última pergunta, Carlos Graeb, se quiser fazer, fique à vontade e a gente já libera o senhor, agradecendo sempre a disponibilidade. Diga, Graeb. Gostaria de saber se já tem um entendimento sobre a causa da morte. Se já foi feita uma autópsia ou algum procedimento desse tipo. Carlos, a gente entrou em contato, né, e ainda não saiu um resultado oficial da causa da morte pelo ML, ainda está em apuração. A informação que a gente tem foi só o comunicado do óbito, de como foi o ocorrido no momento, né, em que ele passou mal, salvo engano, em 9h58. Logo após foram feitas várias tentativas de reanimação e o óbito veio a ser confirmado por volta de 10h58. Ao que tudo indica, no momento preliminar, a informação que chegou foi que foi uma parada cardíaca, né? Ele teve um mal súbito, algo desse tipo. Mas um documento oficial sobre a causa da morte ainda não está disponível para a gente está aguardando essa informação por parte do IML. E foi divulgado que foi durante banho de sol. O senhor confirma essa informação? Perfeito. A informação que chega é que eles estavam no pátio, né? Foi durante o banho de sol que eles estavam no pátio e foi o momento em que ocorreu tudo isso. O óbito ainda consta. A causa da morte se encontra em investigação. Não chegaram à conclusão ainda. As informações preliminares nos trazem que foi esse mal súbito, nessa parada cardíaca. Informações preliminares. Uma última questão que me ocorre agora, Bruno. A família pensa, e o senhor poderia antecipar, em fazer algum tipo de ação contra o Estado por eventual omissão na situação dele, pedindo uma espécie de indenização? Já há algum tipo de conversa sobre essa possibilidade? Olha, Felipe, do ponto de vista técnico, lógico que a gente vislumbra essa possibilidade, ela realmente existe, não tem como se escapar nesse sentido, mas em relação à família, a sentar e conversar, a gente ainda não teve essa oportunidade, porque optamos também por respeitar esse momento de luto. Né? Seria até irresponsável da nossa parte chegar para falar de indenizações ou qualquer situação envolvida nesse sentido. Eu tive na casa do Clériston no dia do ocorrido, e eu pude presenciar uma situação muito triste, onde as filhas, a mãe, os irmãos passavam mal, então eles não tinham condições naquele momento de falar sobre esse assunto. Lógico que no momento posterior, a gente vai sentar, vai conversar certinho e vai tomar as providências cabíveis.
Muito obrigado, Bruno Azevedo de Souza, advogado de Clériston Pereira da Cunha, o réu do 8 do 1, que acabou morrendo na segunda-feira, 20 de novembro. Obrigado pela sua disponibilidade, boa noite, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Felipe, agradeço a participação e o convite. Muito obrigado, Carlos, também. Espero ter ajudado de alguma forma. A agenda está muito cheia, é muita demanda, muita situação para a gente esclarecer. Eu peço perdão por qualquer detalhe, que possa passar algum detalhe despercebido ou algum ponto que não foi destacado, mas de qualquer forma espero ter ajudá-los. Tá bom? Ajudou bastante, trazendo esclarecimentos para o nosso público do Papo Antagonista e do portal Antagonista. Boa noite, um abraço. A todos.